Seu filho simplesmente se recusa a experimentar qualquer alimento novo? E com o tempo parece que ele aceita cada vez menos alimentos no prato? Muitos pais me dizem: doutora, antes ele até provava, agora nem chega perto. E a sensação é que o repertório alimentar está encolhendo ao invés de aumentar. Neste vídeo eu vou te explicar por que isso acontece e o que realmente ajuda uma criança a voltar a experimentar novos alimentos. Sou a doutora Bruna de Paula, pediatra e especialista em seletividade alimentar infantil. E aqui no canal eu explico de forma clara e prática os principais desafios da alimentação na infância e o que realmente ajuda as famílias no dia a dia. E hoje nós vamos conversar sobre uma dúvida muito comum. Por que algumas crianças simplesmente param de experimentar alimentos novos? E principalmente, o que os pais podem fazer para mudar esse padrão? Se você é pai ou mãe e quer entender melhor sono, alimentação e comportamento infantil, já aproveita para seguir o canal, porque eu sempre trago conteúdo prático que ajuda muito na rotina das famílias. Uma situação muito comum nas famílias é o seguinte: a criança começa aceitando alguns alimentos na introdução alimentar, às vezes come fruta, arroz, legumes, outras preparações. Só que com o passar do tempo, essa criança começa a recusar novidades. Primeiro deixa de aceitar um ou dois alimentos, depois começa a rejeitar qualquer coisa que pareça diferente e chega um momento em que a criança aceita apenas um grupo muito pequeno de alimentos. Os pais eles começam a perceber que o cardápio vai ficando cada vez mais limitado. O prato da criança passa a ter sempre os mesmos alimentos e qualquer tentativa de colocar algo novo gera uma recusa imediata. Isso cria a impressão de que o problema está piorando com o tempo. Está acontecendo na sua casa? Gente, de certa forma, pode mesmo acontecer um bloqueio progressivo desse repertório alimentar. Isso é um processo que não é muito bem compreendido pelas famílias. Mas a primeira coisa importante é entender que isso é mais comum do que parece. Muitas crianças passam por fases de neofobia alimentar, que é o medo ou resistência ao alimento novo. E isso faz parte do desenvolvimento infantil. O problema é quando esse comportamento se mantém por muito tempo e começa a restringir cada vez mais a alimentação da criança. E para entender por que isso acontece, a gente precisa lembrar de uma coisa importante. Comer não é apenas uma ação automática, sentar à mesa e mastigar. Comer é uma habilidade que o cérebro da criança aprende. E quando a criança encontra um alimento novo, o cérebro dela precisa avaliar várias coisas ao mesmo tempo para saber se vai continuar ou não comendo. Ela avalia o cheiro, textura, aparência, temperatura, sabor. E tudo isso é interpretado pelo sistema nervoso dela. O cérebro infantil é naturalmente mais cauteloso com novidades, é um cérebro infantil. E isso é um mecanismo de proteção evolutiva do ser humano. Para uma criança pequena, algo desconhecido pode ser interpretado como potencialmente perigoso. Por isso que muitas crianças precisam de várias exposições ao mesmo alimento antes de aceitá-lo. Um outro fator importante é a experiência emocional nas refeições. Quanto menor a criança, mais importante vivenciar refeições com felicidade, com prazer, com trocas entre os pares. Se cada tentativa de experimentar algo novo acontece em um ambiente com brigas, expectativas, negociações, o cérebro da criança pode associar aquele alimento a uma situação de briga, de tensão. E quando isso acontece, o sistema de alerta do cérebro se ativa. E aí, nesse estado, a tendência natural é recusar o alimento e não experimentar. Se esse tipo de explicação está fazendo sentido para você, aproveita para compartilhar esse vídeo com um pai ou mãe que está vivendo o mesmo problema. Muitas famílias passam por isso sem entender o que está acontecendo. Além disso, gente, a rotina alimentar também influencia muito. Quando a criança passa a comer sempre os mesmos alimentos considerados seguros, o cérebro dela aprende que não precisa lidar com novidades. E isso acaba reduzindo ainda mais a disposição para experimentar algo diferente. E com o tempo, esse ciclo pode criar exatamente o que muitos pais percebem, um repertório alimentar que vai se fechando. Vamos falar agora do que você não pode fazer, tá? Alguns comportamentos dos adultos, mesmo bem intencionados, podem reforçar esse bloqueio alimentar. Um erro muito comum é negociar para a criança comer. Então, frases como se provar ganha sobremesa, come só mais uma colher, né? Esse tipo de frase, comportamento da família, frente à recusa da criança,
acaba transformando o alimento em uma tarefa mais difícil e que precisa ser recompensada. O que a criança pensa? É tão ruim que eu vou até ganhar um presente, uma troca. Um outro erro muito comum é retirar rapidamente o alimento novo do prato quando a criança não quer mais aceitar. E isso ensina que basta dizer não para que o alimento desapareça. É comum também repetir sempre os mesmos alimentos aceitos para evitar conflito. A curto prazo, isso traz sim um alívio para a criança, para a família também. Só que a longo prazo vai mantendo o repertório alimentar restrito, cada vez com menos opções no prato. E existe ainda aquela pressão silenciosa, né? Mesmo quando os pais não falam muito, a expectativa, os comentários e a observação constante vai deixando a criança cada vez mais tensa diante da comida. Então, o que você pode fazer, você que está vivendo toda essa dificuldade em casa, tá? A primeira orientação, gente, é manter a exposição regular aos alimentos novos. E isso não significa obrigar a criança a comer. Significa permitir que o alimento esteja presente no prato ou na mesa de uma forma mais tranquila e repetida. O cérebro ele precisa se familiarizar antes de aceitar. Uma segunda orientação é estruturar uma rotina de refeição adequada. Crianças lidam melhor com a alimentação quando têm previsibilidade. Horário semelhante de refeição, refeição feita à mesa, um ambiente mais tranquilo, mais estável, com um cuidador pronto para oferecer aquele alimento, mas sem tensão. E essa organização ajuda o corpo da criança a reconhecer uma forma mais fácil de aceitar o alimento. Uma terceira orientação é reduzir a pressão e aumentar o exemplo, a modelagem. Quando os adultos comem o alimento naturalmente, até mostrando prazer, né, sem transformar aquilo em um teste para a criança, esse cérebro infantil ele aprende por observação, modelando. Muitas vezes a aceitação ela começa com olhar, tocar, cheirar o alimento antes até de levar à boca. E esses pequenos passos fazem parte de um aprendizado alimentar. Inclusive, se você quiser, comenta aqui embaixo, depois eu posso gravar um vídeo sobre como apresentar alimentos novos sem gerar pressão à criança. Em algumas situações, é importante buscar uma avaliação profissional, tá? Então, por exemplo, quando a criança aceita apenas um número muito pequeno de alimento por vários meses, quando o cardápio é extremamente repetitivo, quando as refeições geram muito conflito familiar ou ansiedade para a criança, ou quando os pais percebem que há um impacto no crescimento, na energia da criança ou na alimentação fora de casa, como na escola, começa a comer cada vez menos fora do ambiente seguro que é a casa. Nesses casos, uma avaliação mais detalhada pode ajudar a identificar as causas de um bloqueio alimentar e orientar a família com estratégias estruturadas para aquela criança. Então, vamos terminando este vídeo, tá? Se o seu filho se recusa a experimentar alimentos novos, isso não significa que ele nunca vai ampliar o repertório alimentar. Na maioria das vezes, o que falta não é o esforço da família. O que falta é entender como o cérebro da criança aprende a comer. Com orientação adequada, muitas crianças conseguem aumentar gradualmente uma variedade alimentar e tornar as refeições mais tranquilas. Eu acompanho muitas famílias que vivem exatamente essa situação. E pequenas mudanças na forma de conduzir as refeições costumam fazer muita diferença ao longo do tempo. Se esse conteúdo ajudou você a entender melhor a alimentação do seu filho, deixe um like, porque aqui eu explico de forma clara e prática os principais desafios da alimentação infantil. Te espero para o próximo vídeo.